Meus amados irmãos, paz do Senhor, bem-vindos a este devocional de quinta-feira, cada vez mais próximos do nosso regresso, domingo, se Deus quiser, às 4 da tarde. Amados irmãos, vamos orar ao Senhor para que Deus possa curar os enfermos, sejam Covid ou não Covid, e darmos muitas graças a Deus porque o Senhor nos tem poupado neste tempo. Deus também possa suprir as necessidades, como tem vindo a suprir do seu povo. Tem sido uma bênção muito grande, sem dúvida nenhuma. Louvado seja Deus. Apesar das lutas e dificuldades, o Senhor tem ajudado. Quero propor aos amados irmãos para lermos Lucas 14. O tema desta semana é o Sábado de Jesus. Quero lembrar que domingo não é esse o assunto, está bem? E lembrar que o subtema de hoje é o mau uso da casa de Deus. E a leitura é Lucas capítulo 6, versos 6 e 7, que diz assim: E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Até aqui a palavra do Senhor, o mau uso da casa de Deus. Quando nós lemos este trecho, nós ficamos com a impressão de que havia um complô maquiavélico dentro de um espaço sagrado que era a sinagoga. Como é que isto é possível, não é? Nos perguntamos. E portanto que o Senhor nos ajude e guarde de estarmos muito atentos quando nos apercebemos de coisas destas, se alguma vez isso acontecer. Bom, passo a explicar. Os escribas e os fariseus que estavam lá a assistir tinham ido à sinagoga, mas não foi para cultuar a Deus. Aquilo que lemos foi para que eles foram aquele culto à procura de motivos para hostilizar o Senhor Jesus. Penso que o encontro que temos para usufruir e desfrutar na casa de Deus e do próprio conteúdo que temos do culto deverão sempre ser o nosso grande enfoque. Ou seja, não nos perdermos em discussões triviais, sobretudo tratando-se de atos sustentados pela palavra de Deus. Como aqui ocorreu com Jesus, porque o que Jesus ali fez, os seus atos, quer o ensino, quer a ação sobre o enfermo, sustentava-se na palavra de Deus. E a cena mostra que os religiosos daquele tempo não aceitavam o senhorio de Cristo. Da mesma forma que as circunstâncias daquele doente, especiais daquele doente, não lhes interessava. Como é que é possível tal coisa? Portanto, aquelas circunstâncias daquele homem estar ali naquele lugar, nas condições que estava, não lhes interessava, passava-lhes ao lado. Felizmente, Jesus não se deixou condicionar por tais comportamentos sociais e ameaçadores, porque estavam diante dele. De forma nenhuma. Ele fez tudo para obedecer aquilo que era a vontade do Senhor. Claro que Jesus sabia que andava a ser vigiado. Qual polícia secreta religiosa, os fariseus e os escribas, mas diante daquelas circunstâncias especiais, e agora falo não só do culto, mas daquele homem que tinha a mão ressequida, mão mirrada, ressequida, né? Tornou-se possível o facto de Jesus aproveitou ali aquele instante para fazer uma grande obra de Deus. E os cultos, não só, são lugares para Deus fazer coisas grandes. E é por isso que nós temos que insistir connosco mesmos para estarmos na casa de Deus. Porque podemos fazer a nossa vida devocional, podemos orar em família, em nossa casa, o nosso culto familiar, mas isso não impede daquele momento áureo e alto que temos de estar na casa de Deus e de vermos corresponder às nossas expectativas. Venha para o culto com expectativas. Aquele homem foi à sinagoga, não sei se foi com expectativas altas ou baixas, mas o facto de Jesus estar ali providenciou o milagre. Sabemos que realizar atos bondosos para com Deus, para com os necessitados, não é apenas coisa para se fazer em dia de culto, como eu dizia, e na casa de Deus. Todavia, Jesus aproveitou aquela oportunidade para deixar uma lição preciosa. E ele diz uma coisa tremenda no verso 9 deste mesmo livro. Então Jesus lhes disse uma coisa: vos hei de perguntar, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Frequentar um espaço de culto
no seu respectivo dia, é, entre outras coisas, para combater o nosso verdadeiro inimigo. E o nosso verdadeiro inimigo não é Jesus nem os seus agentes, que nos maltrata e procura nos afastar da realidade divina. Não, o nosso inimigo é Satanás. Por isso Paulo diz, não devemos combater contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Portanto, no fundo, Jesus estava a combater, mais do que os fariseus e escribas, o espírito que os dominava. E infelizmente não era o melhor. Que o espírito que nos domine seja de submissão e de inteira entrega ao Senhor Jesus. Controlar estas pessoas nem sempre passa para segundo plano nesse espaço e dia especial de culto. Deve ficar mesmo fora, ok? Nem sequer presente nas nossas vidas enquanto filhos de Deus. No fundo, o que eu estou a dizer é controlar pessoas não deve fazer parte do nosso ideário de culto. Nem sequer isso deve fazer parte de um segundo ou terceiro plano da nossa ida à igreja. Isso nem sequer deve fazer parte do nosso ambiente de igreja, muito menos das nossas vidas. Que nós possamos nos deixar, sim, controlar e guiar pelo Senhor, que a todo instante nos quer abençoar na sua casa, e domingo Ele vai fazer isso outra vez. Deus abençoe os amados irmãos.